Boa noite a todos, daqui fala o Elias, estou aqui para fazer mais um vídeo falando sobre escolhidos. Hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, a infância do músico escolhido. Nós estamos a ver um escolhido, ou se você conhece um cantor que normalmente está na grandeza, é famoso, e você quer saber um pouco da infância dele, hoje eu vim explicar sobre os sinais da infância de um músico escolhido, de um escolhido que simplesmente está destinado a ser um grande músico, para cumprir o propósito de Deus através da música. Deus quando escolhe alguém, Deus quando escolhe alguém, simplesmente Deus capacita dons, e Deus pode capacitar dons musicais através da música. Deus pode utilizar o escolhido a cumprir a missão. Deus pode usar o escolhido para cumprir a missão. Existem sinais da infância que mostram um músico escolhido. Os sinais da infância que mostram um músico escolhido. Eu vou explicar com esse CD da infância que mostra um escolhido, que é um músico, um escolhido da infância que já mostrava que desde criança já mostrava sinais da música. Vou contar aqui os sinais da infância de um músico escolhido. O primeiro sinal da infância de um músico escolhido é a sensibilidade ao som. Uma criança escolhida, uma criança que é um escolhido de Deus, quando nasceu destinado para cumprir um propósito na música, vai apresentar o sinal da sensibilidade ao som. Ele é uma criança que simplesmente gosta de ouvir sons. É uma criança que desde muito cedo já gosta de ouvir música, já gosta de ficar tempo assim ao ouvir música. Faz parte da missão do escolhido. Uma criança escolhida simplesmente quando tá destinado a ser um grande músico, um grande um grande músico, um grande artista, segundo a vontade de Deus, segundo quando está destinado a ser um grande músico, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus na vida dele. Na infância já mostra sinais de que ele é uma criança que gosta de ouvir música, tem sensibilidade ao som. É uma criança que gosta de dançar muito, dançar muito, ou se dança muito, ou gosta de cantar. Se não gosta de cantar, na maioria das vezes, é uma criança que gosta de ouvir música. É uma criança que gosta de ouvir música. A criança escolhida, quando está destinado a ser um grande cantor, a ser um grande artista, desde a infância já gosta de ouvir música. Já nasce, tipo, não é que nasceu no ambiente de música, mas dentro dele já existe algo que leva para a música desde a infância. Ele gosta de ouvir música, já tem um artista favorito na infância, já tem essa coisa de já tem essa vontade de estar na música, essa atração pela música, essa atração pela música chama-se, é um chamado. Já é o início do chamado começa na infância. O primeiro sinal é a sensibilidade ao som. A criança é muito sensível ao som. A criança sente a energia, é uma criança que sente a energia da música. É uma criança que gosta de ouvir música, de dançar, dos cantores. Já tem esse lado do chamado dele para a música. A criança escolhida simplesmente acontece na infância. Esse chamado nasce na infância. A música desperta sentimentos de missão. A música desperta sentimentos de missão na criança, sentimentos de missão e propósito. A criança cresce com o sentimento de que a criança escolhida cresce com o sentimento de que ele vai ser uma grande pessoa na música, já se acha assim um grande artista. Isso nasce grandeza dentro dele, isso cria grandeza. A criança vê isso dentro dos videoclipes, criança escolhida, que está destinada a ser um grande músico, já vê isso nos videoclipes, já vê isso na vivência, e isso lhe dá uma sensação de que ele vai ser uma grande pessoa, lhe inspira, e aí nasce o chamado para a música. O segundo sinal de uma criança escolhida, que está destinada a ser um grande músico, a ser um grande artista na vontade de Deus, é a vontade de escrever ou mesmo cantar. A vontade de cantar é diferente de sensibilidade de ouvir. Sensibilidade é mais sentir a música, sentir essa vontade de fazer. Agora, o segundo sinal da criança escolhida que está destinada a ser um grande cantor é a vontade de escrever a música ou de cantar. Simplesmente algumas, tipo, vou dar exemplo mesmo. Na verdade, Elias BF, eu já senti a vontade de ouvir instrumentais. Ou mesmo até escrever músicas. Não, tipo, na infância, mais por volta dos meus 13 anos. Eu senti essa vontade. Isso acontece com muitas crianças que são escolhidas. Muitas crianças que são escolhidas de Deus, que nasceram destinados a cumprir uma missão, um propósito na música. Simplesmente já tem essa vontade de escrever músicas. É algo que ninguém lhes fala para fazer, é algo que ninguém lhes fala. Tipo, é uma ideia que vem do chamado, é uma ideia espiritual. É uma ideia que vem do espírito da criança. Isso normalmente acontece quando a criança sente essa vontade de escrever música não porque quer aparecer, não porque lhe falaram
escrever música, mas a criança sente que tem aquela vontade também de fazer, é como se fosse algo que nasce com a criança, esse dom, esse talento nasce com a criança, a criança nasce com esse dom, e parece que na idade certa esse dom começa a despertar, esse dom começa a despertar, esse dom de escrever música, de se expressar como artista. A criança, a criança, a criança sente essa vontade de ser um rapper, de ser um artista, não só no rap, em vários subgêneros. Mas a criança sente essa vontade, sente essa vontade de escrever, de se expressar. Isso acontece quando é escolhido, uma criança escolhida simplesmente está destinada a ser um grande cantor, um grande artista. E isso evolui na infância. Na infância, muitas das vezes, a letra da música pode ser um pouco voltado para ele mesmo, mas com o tempo ele vai evoluindo, quanto mais ele vai crescer, quanto mais ele vai crescer gostando de escrever músicas, de compor, simplesmente o que acontece é que ele, tipo, o que acontece é que ele começa a se aproximar mais de Deus. Essa criança, normalmente, quanto mais ele vai crescendo, a partir dos 18, 19, 20 anos, é nessa fase que ele vai que ele vai se aproximar de Deus, é nessa fase que ele simplesmente se torna um escolhido maduro. A partir dos 18 anos, a partir dos 18 anos para 20, até 20 anos, o escolhido se torna alguém maduro, um adulto. E isso começa, e isso começa tipo lhe aproximar muito mais de Deus. É por isso que muitas crianças que são escolhidas de Deus, simplesmente, quando começam a fazer música, a criar músicas, muitos não entendem a letra e até podem parecer meios que fazer música mais voltado para uma rebeldia, mas um filho um escolhido de Deus na infância não é rebelde, não é rebelde, ele apenas é diferente, pensa diferente e muitas das vezes podem ser tipo, mal vistos pela forma, pela forma de ser, de agir. Porque ele quer viver uma coisa, ele quer viver tipo, um propósito, ele gosta de viver um propósito. O escolhido de Deus na infância, desde a infância até para a adolescência, quer viver esse propósito. Então muitas das vezes podem ser vistos como pessoas meio rebeldes ou meio estranhos, mas simplesmente isso acontece para evoluir, evolução. E quanto mais ele vai evoluindo, a criança escolhida, a criança que é destinada a ser um cantor, simplesmente ele se aproxima de Deus. É por isso que muitos escolhidos, a partir da vida adulta, se tornam muito mais santos e puros, mais na luz, por causa dessa evolução. Na infância nem sempre são, na infância nem sempre tem consciência do chamado. Na infância, muitas das vezes, o escolhido não tem essa consciência do chamado, mas já apresenta sinais. Na infância, a criança não tem essa consciência desse chamado, de ser escolhido, mas já apresenta sinais que tem algo diferente nessa criança, algo mais da grandeza, que muitas das vezes, que muitas das vezes passa despercebido dentro de casa, mas já tem sinais, apesar de pensar em sinais, e um dos sinais que eu disse é gostar de escrever, gostar de fazer música, de escrever, de ter sensibilidade musical. A criança gosta de ouvir música, gosta de cantores, e é um sinal de que essa criança escolhida está destinada a ser um grande cantor. O terceiro sinal de uma criança escolhida que está destinado a ser um grande cantor, um grande músico, é o mundo interior, um mundo interior muito forte, um mundo interior sobre imaginação, outras palavras, imaginação. A criança escolhida, simplesmente quando está destinada a ser um grande cantor, ele simplesmente tem essa tendência de ter um mundo de criatividade e de imaginação. Desde a infância já acontece a criança, quando está destinada a ser um grande cantor, está destinado a ser um escolhido assim que uma criança escolhida que tá destinada a ser um grande cantor simplesmente tem esse sinal de criatividade ou mesmo um mundo imaginário muito forte, um mundo imaginário forte. A criança simplesmente imagina cenários que ele simplesmente vê em clipes de músicas, ou mesmo até ideias imaginárias, ele pode escrever ideias imaginárias assim que ele imagina. Isso acontece muito com crianças escolhidas, quando tem esse chamado para ser quando tem esse chamado de ser grandes artistas, uma criança que está destinada à grandeza, uma criança que está destinada à grandeza, muitas das vezes tem esse lado imaginário, uma criança que sonha muito, outras palavras, sonha muito, acredita muito em coisas
Enquanto que parece não tem lógicas, mas essa criança é muito inteligente a ponto de pegar algo que não tem lógica e dar lógica naquilo. Isso é, isso é o dom da criatividade. Pegar algo que não existe ou que não tem lógica e dar lógica naquilo, dar lógica. É a criatividade. Essa criatividade vem a partir de Deus. Deus, Deus concede a criatividade ao escolhido, a criança escolhida, que está destinada a ser grande artista, que está destinada a ser um grande artista. Deus simplesmente lhe concede esse dom da criatividade, esse mundo imaginário da criança. Não é um mundo imaginário Esse mundo imaginário da criança é um mundo imaginário estranho, que pode parecer estranho. Muitas das vezes, esse mundo imaginário simplesmente separa a criança de muitas crianças. A criança pode se sentir meio que incompreendida. E muitas das vezes a criança escolhida tem um mundo, muitas das vezes a criança escolhida tem uma forma de brincar dele que é diferente. A criança escolhida tem suas maneiras de brincar que são diferentes, formas de brincar. E muitas das vezes é através desse mundo imaginário. Esse mundo imaginário af- pode afastar algumas crianças dele. Uma criança pode lhe achar estranho, ou até meio que rebelde. A forma dele brincar não encaixa. E muitas das vezes a criança escolhida que está destinada a ser um grande cantor, esse mundo imaginário se torna música. Esse mundo imaginário se torna música. Esse mundo imaginário se torna música. Esse mundo imaginário que ele quer na cabeça começa a ir para a música, para letras, se tornam letras de música. E aquilo só ganha sentido na vida adulta. Essas letras que ele escreve na infância ou na adolescência ganham mais sentido na vida adulta. Ganham mais sentido na vida adulta. Na vida adulta e o mundo interior, esse mundo interior que eu disse, muitas das vezes está ligado com a criança escolhida gosta de ficar num canto, tipo, num quarto, ou num canto escrevendo músicas, ou escrevendo ideias, ou criando ideias na cabeça, e essas ideias podem se tornar música. Uma criança que está destinada a ser um grande cantor, uma criança escolhida que está destinada a ser um grande cantor, simplesmente ele tem esse lado, esse mundo interior, um mundo mais voltado para ele mesmo, um mundo mais voltado para ele mesmo, como eu disse. E muitas das vezes esse mundo interior se manifesta como imaginações, uma criatividade imaginária, uma criatividade de imaginações muito forte, imagina muito forte, acredita muito forte em coisas que parecem ilógicas, mas tem lógica para ele e para aquele que acredita de verdade. E na vida adulta, essas coisas que não têm lógicas começam a ganhar lógica, porque ele é criativo. Essa- Essas imaginações fazem parte da missão que Deus tem para ele. As imaginações da criança escolhida fazem parte as imaginações da criança escolhida fazem parte da missão que Deus tem para ele. As imaginações ganham lógica na vida adulta, quando o escolhido começa a ganhar maturidade espiritual. Simplesmente, simplesmente essas imaginações começam a ganhar lógica, o que parecia estranho na infância, ganha lógica na vida adulta, fica agora algo mais aceitável. E quem não aceita, muitas das vezes, Deus afasta, ou mesmo até ele se afasta sozinho, porque na vida adulta, as coisas que o escolhido fazia, que pareciam não ter lógica, que pareciam ser rebeldia ou estranheza, ganham sentido na vida dele. Na vida adulta ganham sentido. Tipo, é aí que muita gente fala que agora faz sentido, ele está destinado a ser um grande artista, tá? Ele está destinado a ser um grande cantor, um grande cantor. Porque nesse vídeo está falando de crianças escolhidas estão destinadas a ser grandes cantores. Isso faz sentido na vida adulta, quando eles estão mais crescidos, a partir daquelas idades mais avançadas mesmo. E eles aí, tipo, a partir dos 25, 30, tudo ganha sentido aí. Toda aquela imaginação que parecia estranho e lógico ganha sentido. É aí que as pessoas percebem que essa criança já nasceu com uma visão, nasceu visionário, criativo para música. E é tudo graças a, e é tudo graças a essas imaginações. Essas imaginações vêm de Deus. O próprio Deus é que concede esse dom de imaginação, uma imaginação criativa. O quarto sinal de uma criança escolhida que está destinada a ser um grande cantor são os sentimentos profundos ou elevados, sensações elevadas como
a felicidade, tipo, é muito elevada, ele sente é uma criança que sente profundamente, uma criança escolhida, que está destinada a ser um grande cantor, um grande artista, sente profundamente. Esses sentimentos, esses sentimentos viram músicas, letras de música. Yeah, as emoções elevadas, ou os sentimentos elevados da criança escolhida, que está destinada a ser um grande cantor, simplesmente viram letras que essa criança simplesmente vai defender, não, defender não, isso faz parte já da convivência dentro de casa, ou mesmo a vida dessa criança escolhida, que está destinada a ser um grande músico, um grande cantor, simplesmente, como posso dizer, a convivência, o ambiente que ele vive vai influenciar muito, seja para ele ser um cantor, um grande cantor, essa criança simplesmente já sente tudo profundamente, ele sente profundamente as energias, a música, os sons das pessoas e as emoções dele mesmo, ele sente profundamente. Então, simplesmente essa criança, por ele ser tão sensível às emoções e com a convivência que ele vai tendo, e com a convivência que ele vai tendo no ambiente, seja com pessoas, familiares, amigos e tudo, aquilo leva essa criança para ser um grande cantor ou para entrar na música. A criança entra na música por causa da convivência, porque o dom, o chamado da criança já está dentro dele. A criança escolhida já tem esse dom, esse chamado dentro dele, já tem essa vontade de cantar, essa vontade de cumprir a missão, o chamado. Mas a convivência, o ambiente, simplesmente vai influenciar essa criança a entrar mais nessa missão de ser um músico, ser cantor, de ser cantor. Um escolhido de Deus na infância, quando está destinado a ser um grande cantor, simplesmente ele sente tudo profundamente, e por sentir profundamente essas emoções, mais com a convivência que ele vai viver na infância, levam ele para ter ideias para se inspirar, para começar na música. Esse chamado não começa só por. O chamado de ser cantor, da criança escolhida, não começa assim, do dia para a noite, não. É a convivência que ele vai ter com pessoas, a convivência que ele vai ter com pessoas e com ele mesmo, aquela conversa que ele tem com o mundo interior dele. Porque a criança escolhida simplesmente foi separada para algo maior. É por isso que simplesmente ele tem uma convivência dele, ele tem uma convivência dele mesmo, tem uma convivência dele mesmo e ao mesmo tempo tem convivência com as pessoas que estão com ele, seja familiares, amigos, e simplesmente podem influenciar ele nessa missão da música, podem influenciar ele nessa missão da música. E é por isso que simplesmente essas emoções, não, através da música, são mais canalizadas. Através da música, as emoções são canalizadas, tipo, se tornam muito mais, como vou dizer, organizadas, tipo, as emoções se tornam organizadas, fica na música onde a criança escolhida começa a expressar aquilo que ele podia, tipo, guardar na vida inteira, guardar dentro dele. Ele encontra a forma de expressar aquilo, ele expressa aquilo e é isso pode, tipo, curar essa criança daquelas emoções ou daqueles sentimentos que ele podia guardar para a vida inteira. Ele já não vai ter esse sentimento, já não consegue guardar mais, sabe, sentimentos ou pensamentos da infância, aquela forma de que uma criança escolhida se sente uma vontade de se expressar, de contar aquilo que ele sente, daquilo que ele pensa. Isso acontece por causa das emoções e da imaginação, da forma que a criança vê o mundo. E muitas das vezes essa criança escolhida na infância não teve muita oportunidade de conversar com muita gente adulta. Muitas das vezes ele passou mais tempo brincando e brincava mais tipo criança, brincava e estava naquele mundo de infância. E muitas das vezes ele é visto como só uma criança. E muitas das vezes as crianças não têm forma de se expressar e acabam entrando para música, escrevendo sentimentos e pensamentos que são deles mesmo. Isso acontece com uma criança que está destinada a ser um grande cantor. As emoções que ele sente e a imaginação se voltam para a música. É aí que eles desenvolvem esse chamado, essa missão. Tudo faz parte tudo faz parte do propósito de Deus. Tudo já faz parte do propósito de Deus. Tudo que está acontecendo com essa criança é Deus já guiando. Né? Desde a infância, Deus já está a guiar, está a preparar essa criança para algo maior.
e muitas das vezes passa de, e muitas das vezes passa despercebido na infância e começa a ficar muito mais nítido na adolescência e na vida adulta, através da adolescência na vida adulta. É aí que o chamado fica nítido, é aí que o chamado do escolhido para ser um grande cantor fica nítido, fica mais vivo, yeah, fica mais vivo. Mas na infância o chamado ainda pode, na infância o chamado da criança escolhido ainda pode passar meio que despercebida para alguns, mas Deus já começa a guiar com um propósito essa criança. Tudo que essa criança está a fazer é na presença de Deus. A criança escolhida não é uma criança que vai ser perfeitamente, tipo, é uma criança santa, purificada, não. A santidade dessa criança começa na vida adulta, onde ele fica mais purificado, não perfeito, mas alguém mais purificado na vida de quê? De um escolhido. Uma vida que muitas das vezes são luz para os outros, inspiração para os outros. E na infância essa criança simplesmente ainda pode passar um pouco despercebido esse chamado de ser escolhido, mas já tem sinais, e um dos sinais que eu disse, essa, essa, essas emoções profundas que viram músicas, essas emoções profundas que viram músicas, as emoções que a criança guarda, que, que poderia expressar com outras pessoas, mas ele encontra na música como forma de expressar o sentimento dele mesmo. Yeah. Um dos sinais da infância de uma criança escolhida que está destinado a ser um grande cantor, um grande músico, simplesmente não pertencem, sentem que não pertencem, ou bem dizer, não conseguem se encaixar no padrão. Uma criança escolhida, que está destinada a ser um grande cantor, um grande músico, simplesmente essa criança não sente que não pertence, ou mesmo até tem dificuldade de pertencer, tem dificuldade de fazer amigos na infância, por causa de que muitas das vezes é uma criança que pensa de um jeito diferente. Não é que essa criança é rebelde ou estranho, não. Muitas das vezes a forma que a criança vê o mundo é diferente. Muitas das vezes as crianças gostam de competir entre eles, competir, ou de uma criança quer bater outra criança porque são assim, as crianças são assim, as crianças normalmente são assim. As crianças quando estão juntas, tem essas crianças que competem, querem competir, querem empurrar o outro. E muitas das vezes o escolhido, você é uma criança muito mais numa dimensão diferente, que não compete, que não se acha melhor que o outro, ou se vê, ou tenta assim, fazer mal no outro. Muitas das vezes causa uma sensação de não pertencer. Outras crianças buscam competir, ostentar, outras crianças buscam exibir, outras crianças buscam exibir, por exemplo, que tem crianças que na escola buscam exibir o que os pais deles têm, exibir o que os pais deles têm. O pai tem carro, tem essa coisa, e a criança escolhida muitas das vezes ele não busca, a criança escolhida ele não busca exibir ou competir ou se mostrar a vaidade, mas ele busca ser autêntico. Desde a infância ele busca ser ele mesmo. Ele não quer ser algo só para fingir, para agradar as pessoas. Ele mesmo desde a infância. E muitas das vezes dá uma sensação de não pertencer realmente ao ambiente que ele tem inserido. Muitas das vezes a criança escolhida prefere estar sozinho, na, soli, na solitude, onde ele está criando letras de música. Muitas das vezes na infância é por causa desse sentimento de não pertencer. A criança escolhida que tá destinado a ser um grande cantor por causa desse sentimento de não pertencer. Isso também lhe leva a se aproximar da música. A criança escolhida, quando está destinada a ser um grande cantor e sente que não pertence no ambiente, também isso ajuda muito ele a se aproximar da música, por causa desse sentimento de não pertencer. Ele sente que não pertence, aí ele começa a ficar mais na solitude, e nessa solitude ele ganha ideias para músicas, inspiração, para letras, ele ganha ideias para músicas, inspiração, letras. Essas ideias simplesmente são ideias que surgem, tipo, é um chamado espiritual, é como se fosse uma presença que simplesmente desperta essa vontade de cantar na criança, uma vontade de cantar a própria música dele, que ele próprio vai escrever. Não é algo assim que se encontra
Normalmente, isso é espiritual. Uma criança que simplesmente que ganha uma inspiração para escrever um som, para escrever uma música, é algo espiritual, é um chamado, é aí que começa um chamado, é aí que começa um chamado. Essa criança simplesmente, de tanto ouvir música, assistir clipes, simplesmente começar a despertar dentro deles a vontade de ser cantor, aí ele começou também a fazer as próprias músicas. Então, isso é um sinal de chamado, é um sinal de um chamado de que esse escolhido está destinado a ser um grande cantor. A criança sente que não pertence, a criança sente que não se encaixa, não pertence. É um sentimento de que a criança simplesmente, de tanto essa criança sentir que não pertence, ele vai, tipo, se isolando, mas ele não se isola pelo mal, ele não se isola pelo mal, mas se isola porque ele sente essa vontade de se expressar, aí ele começa a criar músicas. Esse isolamento de não pertencer acontece porque Deus separou a criança essa criança foi separada para um propósito maior. Essa criança foi separada, essa criança foi separada para um propósito de grandeza na vida dele. Essa grandeza assim, simplesmente tem a ver com a música. Aqui tô falando, nesse vídeo estou a falar de uma criança escolhida, destinada a ser um grande cantor, tá? Destinada a ser um grande cantor, um grande artista. Sente que não pertence, sente que não faz parte do ambiente onde ele está. E muitas das vezes ele escreve música, muitas das vezes ele se volta para a música, de tanto sentir que não pertence, ele se volta para a música, escrever letras, de ideias que fazem parte daquilo que ele imagina, daquilo que ele vê do mundo, a visão dele do mundo, aquela visão de que a criança quer construir até a vida adulta. É aí que começa o chamado da música, as ideias para a letra. Isso acontece quando a criança sente que não pertence, simplesmente a criança vai se aproximando da música. Isso é um chamado, isso é um sinal de chamado. Um dos sinais que acontece numa criança escolhida que está destinada a ser um grande cantor, um grande artista, é a vibração alta. Toda criança escolhida que tá destinado a ser um grande cantor, um grande artista, segundo a vontade de Deus, é a vibração alta, vibe. São crianças que têm vibe. Isso acontece muito na forma de criança se apresentar, principalmente na infância. A criança na infância, muitas das vezes, pode passar despercebido essa vibe, essa vibração alta, mas essa criança já tem vibe, a forma de falar, de se expressar, ou até mesmo a forma de agir no meio dos adultos. Muitas das vezes a criança já mostra que já mostra vibe, já mostra que tem uma vibe tipo, a forma de vestir também, já mostra que tem vibe, já gosta de vibe. Isso acontece muito com crianças escolhidas que estão destinadas a ser grandes cantores. Então, são crianças que já nascem com vibe, com vibração alta. São crianças que têm uma presença forte. Uma criança escolhida, como está destinada a ser um grande cantor, simplesmente apresenta, tipo, são bonitos, em outras palavras, vamos dizer, são bonitos. São bonitos não porque têm muita coisa, não porque são bonitos pela aparência, mas eles têm a vibe de ser, uma forma de agir, de se comportar, que muitas das vezes, quando é muito bem organizada essa criança, nota-se que essa criança tem vibe, tem vibração alta, espiritual, tem pausa, não é pausa de roupa, mas de vibração, de vibe que a criança tem, a forma dessa criança ser, a forma dessa criança agir, nota-se que tem vibe. Muitas crianças escolhidas, muitas crianças escolhidas que estão destinados a ser grandes artistas, simplesmente são crianças que, epa, a maioria deles vieram de famílias que não têm muitas condições financeiras, de famílias nascidas pobres, e eles simplesmente não souberam, tipo, perceber muito bem o valor das crianças, o valor dessas crianças escolhidas, muitos escolhidos de Deus na infância, que estão destinados a ser grandes cantores e músicos, simplesmente, se fossem muito bem organizados, muito bem investidos nas suas famílias, já podiam perceber o valor dessa criança, mas isso acontece que Deus não prepara o escolhido, tipo, na rapidez, tipo, na infância de uma vez, ele fica, ok, famoso, não, tem que crescer, tem que chegar até na vida adulta,
para ter maturidade, para ele conseguir gerir aquilo que Deus preparou para ele. Na infância, muitas das vezes, os combates são pequenos que até passam despercebidos, pequenas coisas que acontecem pequenas, mas muitas das vezes Deus livra. Deus livra os combates. Na infância, Deus protege mais o escolhido. É na infância que Deus protege muito mais o escolhido, de um jeito que ninguém percebe. Deus protege mais o escolhido. Deus cria cenários e tudo só para proteger o escolhido. Porque na infância que a criança escolhida tem que ser muito protegida. A partir da adolescência e da vida adulta, é aí que começam a surgir alguns combates, algumas situações, mas é para dar, esses combates são para outros vídeos. A criança escolhida simplesmente já tem essa vibe de vibração alta, uma criança que simplesmente, é uma criança que simplesmente quando acontece que a criança escolhida quando está perto de muita gente, ou está perto de pessoas, ele pode transmitir paz na vida das pessoas. A criança escolhida transmite paz. Isso acontece muito na infância da criança. Muitas das vezes adultos querem estar perto do escolhido. Muitos adultos querem estar perto do escolhido porque muitas das vezes, pela vibração alta que a criança tem, apresenta, simplesmente a criança transmite paz na vida de muitas pessoas, principalmente adultos. A criança não tem muitos amigos da mesma faixa etária, mas consegue conviver muito bem com adultos. Adultos gostam de conversar com a criança, até caminhar com a criança, andar com a criança. Tem adultos que se sentem curados, adultos que se sentem curados pela criança, a criança cura os adultos. Acontece que alguns adultos conversam tanto com a criança e tipo, nem percebem que a criança está a lhes curar. A criança cura através de que da paz. Muitos adultos que saem cansados do trabalho e não tem ninguém para conversar e simplesmente não conseguem entender o porquê de estar conversando com a criança, mas conversa com a criança, aquilo transmite paz, é cura. Você sente mais leve, sente mais acolhida. A criança assim, pela vibe da criança, normalmente a criança escolhida faz os outros se sentirem acolhidos perto dele, principalmente pessoas que estão a passar por dificuldades ou por algumas coisas emocionais, por dificuldades emocionais. Algumas pessoas que têm dificuldades emocionais, quando estão perto da criança escolhida, sentem paz, sentem que a criança tipo, lhe faz bem, tipo, yeah, essa criança me transmite paz e calma. Isso acontece muito com os adultos, quando estão perto da criança escolhida. A criança escolhida transmite paz. Isso acontece também tem na vida adulta. Tem na vida adulta até aumenta. Quando a criança escolhida na vida adulta começa mais a se organizar e até aquela vibe de saber vestir, saber se organizar. Quanto mais a criança escolhida fica bonito, mais também transmite paz, mais o nível da paz aumenta na vida das pessoas. Na vida adulta, o escolhido simplesmente traz paz na vida de muita gente. É alguém de paz, alguém que tem uma paz, é alguém que tem paz. Ao você estar com ele, quando você está com essa pessoa, sente uma paz, sente que estás em paz com alguém que te ouve, que te faz bem, apenas que te faz só bem. Estás em paz, estás em paz. Tudo isso pela vibração alta. Quem tem vibração alta transmite paz para os outros, transmite paz. Essa vibração alta na criança escolhida, que está destinada a ser um grande cantor, simplesmente tem um propósito maior essa criança que tem vibração alta. A criança que tem vibração alta, ou bem dizer, a criança escolhida, que está destinada a ser um grande cantor, por ele ter essa vibração alta, faz parte da sua missão, do seu chamado como escolhido, que transmitir paz na vida dos outros, transmitir paz na vida dos outros. E tipo, yeah, isso faz parte da vibe da criança. A criança tem vibe, não pelo que tem, mas pelo que ele é na essência. Um dos sinais que acontece numa criança que está destinado, numa criança escolhida, que está destinado a ser um grande cantor, um grande músico, um grande artista, simplesmente é que a música se torna a salvação nos dias difíceis. A criança escolhida também passa por dias difíceis, ou por momentos, por fases difíceis, por desafios. A criança escolhida também passa por desafios, mas simplesmente na infância a música pode se tornar como forma de salvação, como refúgio. Muitas crianças escolhidas na infância podem passar tempo ouvindo músicas assim no quarto, ou bem até assistindo videoclipes. E aquilo se torna como salvação, se torna como algo que faz parte tipo, da missão deles, ou bem dizer, a música é salvação para eles. A criança escolhida também passa por dias, a criança escolhida também passa por dias difíceis. Só que esses dias difíceis parece que são dias que
Deus no mundo espiritual, aproxima a música dele, Deus aproxima mais a música dele. A criança escolhida na infância, normalmente já já a música já lhe cura de muita coisa, a música já lhe faz bem. E um cantor, uma criança escolhida que está destinada a ser cantor, simplesmente a música já lhe cura em dias difíceis, já lhe faz bem em dias difíceis, lhe cura no sentido da paz, lhe dá paz, lhe faz ter calma. A criança gosta de ouvir músicas que simplesmente lhe fazem bem. Ele já é uma criança que tem uma inteligência auditiva na música, já sabe sentir o tipo de música que ele gosta de ouvir, que ele não sente que não. Essa música mesmo foi bem cantada, mesmo para mim, tipo, foi bem cantado, bem produzido, tipo, bem cantado, bem produzido, no sentido tipo, a criança já gosta de ouvir essa música que é do gosto dele, que ele mesmo gosta, que não é música que não é música tipo de que tá no hype, que todo mundo conhece, mas aquela música que ele sente que ele gosta mesmo de verdade, que ele gosta de verdade mesmo, ele faz bem quando ele ouve, se inspira. A criança escolhida gosta de música mesmo. A criança escolhida, quando está destinada a ser um cantor, já tem música favorita dele, que muitas das vezes não é música que está a bater no hype, mas é aquele que ele sente, mas é aquela música que ele sente que lhe faz bem de verdade. Lhe faz bem de verdade, é aquela música que lhe faz um bem. Isso lhe leva também isso lhe leva também a querer escrever a própria música. Isso lhe inspira para ser também um cantor. Quando ele já tem essa música favorita na cabeça dele, esse cantor favorito, ele já tem essa ideia também de querer entrar para a música. Isso desperta um chamado dentro da criança escolher. Essa vontade de cantar, de escrever, simplesmente faz parte daquilo que eu disse, de gostar da música, de gostar da música como forma de expressar nos dias difíceis, a criança escolhida. Muitas das vezes ele pode escrever uma música que expressa aquilo que ele está passando de verdade, aquilo que ele está passando de verdade. Muitas das vezes aquilo que a criança escolhida escreve tem a ver com o que ele sente de verdade, aquilo que ele está a sentir. Que muitas das vezes, que muitas das vezes, que muitas das vezes faz parte da realidade dele mesmo. Porque muitas das vezes nós só conseguimos enxergar o outro através daquilo que nós percebemos nele, mas não simplesmente enxergamos o outro daquilo que ele é na essência. E a criança escolhida, muitas das vezes, ele já tem essa essência dentro dele. E muitas das vezes outros só enxergam através daquilo que percebem nele mesmo, daquilo que eles próprios percebem da criança, e não do que a criança se vê. Isso aqui simplesmente faz parte do chamado da criança muitas das vezes sentir que não pertence, e muitas das vezes isso leva a criança a se expressar mais na música, porque isso cria sentimento, isso cria ideias para músicas, a sensação de não pertencer e essa vontade de escrever músicas em dias difíceis, na infância, mesmo, isso acontece mesmo com crianças escolhidas que estão destinadas a ser grandes cantores. Um dos sinais que acontece numa criança escolhida que está destinada a ser grande cantor, simplesmente é a curiosidade artística. Desde cedo, a criança já mostra sinais de curiosidade artística, já se pergunta como é que é produzir uma música, como é que é gravar, como é que é compor uma música de verdade, como é que é fazer um clipe. Já se pergunta. Isso aconteceu muito comigo também na minha infância. Eu já se perguntava, tipo, até, eu já se perguntava, tipo, editar fotos, tipo, eu já editava minhas capas, já editava minhas capas de 2016, já edito imagens, eu já gostava de editar imagens, e, tipo, isso faz parte de uma classe escolhida que tá destinada a ser um grande cantor, um grande músico, essa curiosidade artística, essa curiosidade dentro da música, já se perguntam como é que funciona isso, e já se perguntam isso sobre a música, sobre produção, ou mesmo até editar, escrever músicas, editar vídeos, editar imagens, ou dar ideias para as pessoas, tipo, tudo que tem a ver com a música, tipo, são crianças que são crianças escolhidas que já se interessam nessa arte, já se interessam na arte, estão dentro da arte, da música, e isso já faz parte do chamado. Não é que essa criança é extremamente inteligente. A criança não nasce extremamente inteligente ou tão inteligente para produzir, para gravar, mas já se interessa por isso em pequenos detalhes.
em gravações pequenas, em pequenas composições, em pequenas fotos editadas, já mostra sinais que essa criança quer ser algo lá no futuro, quando a criança crescer, quando a criança simplesmente se tornar adulto, já quer ser isso. E eu já mostrava isso desde a infância, de 2016, editei imagens e gravava uns sons no celular, já mostrava isso, e também compor, já andava a compor as minhas músicas, já era um sinal daquilo que eu queria e do que eu quero, e do que eu quero na minha vida, que é a música, tipo, yeah. E isso acontece com muitas crianças escolhidas. Isso acontece com muitas crianças escolhidas que estão destinadas a ser grandes cantores. Já se interessam por aquilo que faz parte da essência deles. Desde cedo já se interessam por assuntos que fazem parte da essência deles. Música. Eu disse música, porque nesse vídeo está a falar sobre crianças escolhidas que estão destinadas a ser grandes cantores. É música. Música. Já se interessam por música. Um dos sinais que acontece numa criança escolhida que está destinado a ser um grande cantor, é que essa criança tem facilidade de estudos assim, que fazem parte da essência dele. Tipo, facilidade de estudo tem a ver com aquilo que está na essência dele. Muitas das vezes a criança escolhida, ele prefere estudar mais aquilo que sobre aquilo que está na essência dele, daquilo que ele sente que está na essência dele, mais do que aquilo que simplesmente está no sistema, que é a escola. Ele estuda aquilo que está na essência dele, aquilo que ele sente que está na essência dele. Não quer dizer que ele não vai se encaixar no sistema. As crianças escolhidas se encaixam no sistema, se encaixam muito bem. E até são inteligentes no sistema, são inteligentes. Mas eles preferem seguir mais o que está na essência deles, no espírito deles, não aquilo que é apenas obrigado a fazer. Ele não quer se, a criança escolhida não quer se sentir obrigado a estar no sistema. Ele quer fazer aquilo que está no espírito dele. Se ele está no sistema ou não, o importante é que ele está a fazer aquilo que está no espírito dele, aquilo que está na essência dele. E muitas das vezes a criança escolhida estuda assuntos que muitas das vezes tem a ver com a essência dele. Muitas das vezes procura assistir vídeos sobre música, assuntos sobre música, perceber mais sobre estéticas de música, gravação, estética do movimento. Isso não acontece na infância, não. Na infância não acontece muito. Na infância não acontece, mas nota na infância já se demonstra alguns sinais que essa criança estuda pela essência e não pela. A criança estuda pela essência, o que tem na essência dele, não apenas para competir ou para ser melhor que os outros. Muitas das vezes a criança escolhida, ele estuda aquilo que ele sente que está na essência dele, a disciplina favorita dele, não fazem parte daquilo que ele acha fácil ou acha que ele vai ganhar aí, mas fazem parte da essência dele, aquilo que ele sente que está na essência dele, o que ele quer ser de verdade. São essas disciplinas que ele se inspira e que forma a criança até entrar para a música. São essas disciplinas que formam a criança até entrar para a música. Isso simplesmente são um mecanismo que fazem com que a criança desenvolva todo esse talento, todo esse dom. São essas disciplinas, os estudos que ele vai, o ambiente que ele vai estar inserido, as pessoas que ele vai conviver com ele dentro de casa, ou até amigos, e a sensibilidade, a forma que a forma que a criança sente com as pessoas, com os adultos, a vibe da pessoa, a vibe da pessoa, a forma da criança vestir, a forma da criança vestir, se apresentar, tudo isso representa que o chamado da criança que está destinada a ser um grande cantor. Isso leva a criança a se tornar músico, não apenas só não apenas só uma não é apenas só uma rebeldia da adolescência, mas um chamado que faz parte de Deus. Deus sabe que no tempo certo ele vai começar a moldar a criança, ou ele dizer, na adolescência para a vida adulta, na adolescência para a vida adulta, a criança ele começa a ser moldado, preparado para ser mais luz na vida das pessoas, mas enquanto criança ainda apenas está a desenvolver o chamado, chamado como escolhido, que está destinado a ser um grande cantor. Isso acontece muito, essa criança simplesmente já se interessa por assuntos que fazem parte da essência dele, assuntos bem musicais. Quando a criança gosta de música na essência, já vai se interessar por assuntos musicais, já se pergunta como é que se grava, como é que se produz, como é que se faz, algo que simplesmente está na essência dele, ele já quer saber como é que isso se faz, como é que isso se faz. Ele pode achar descolado, mas espiritualmente é um chamado. Pode parecer descolado, mas espiritualmente é um chamado, espiritualmente se vê como um chamado.
Não é porque descolar não é pecado. Ser descolado no mundo da música não é pecado. Deus não proíbe ser descolado. Descolar, pode descolar, mas com a consciência que está a fazer algo para Jesus Cristo. Descolar nunca foi pecado. Deus nunca proibiu um sistema de vestir. Deus nunca colocou um sistema de vestir que tu és filho de Deus, tem que vestir apenas roupa social. É mentira. Se és filho de Deus, podes descolar. O importante é você saber que não. Tens consciência para diferenciar o bem e o mal e estás a viver com a consciência. Tem a ver com a consciência. É isso. E outra questão é evoluir. Evoluir sempre na consciência, evoluir na consciência para que você se torne mais próximo de quem? De Deus, na paz, na luz.